E o atacante Marcelo Moreno recebeu nos últimos dias uma oferta direta do Colo-Colo. Inicialmente não é de interesse do jogador em aceitá-la. O clube chileno pretende manter a tentativa. Nesse momento, o Cruzeiro conta com o jogador com contrato até o final de 2022. O interesse do time chileno, é para um contrato de pelo menos uma temporada e meia, tentando contar com o atacante para a Libertadores de 2022. E segundo o Diário AS do Chile, o staff do Marcelo Moreno e o Colo-Colo já combinaram de manter as conversas para tentar chegar a um acordo. Moreno foi listado pelo Colo-Colo para ocupar uma vaga de estrangeiro, que foi deixada pelo argentino Nicolas Blandi, e também ocupar a posição de Martim Rodrigues, que deixou o clube. O treinador do Colo-Colo confirmou nesse último domingo em entrevista coletiva o avanço das tratativas. De Marcelo Martins es un tema que lo está manejando el gerente deportivo, que las negociaciones yo entiendo que están avanzadas, así que esperemos unos días, ojalá que se pueda concretar para incorporar un jugador de esa característica que pueda acompanhar a los delanteros que tenemos, ¿no? Hoje vai ter uma reunião da diretoria do Colo-Colo para tentar intensificar as negociações. O staff do atacante Marcelo Moreno, o empresário dele é o Fabiano Fará, recebeu realmente uma proposta do Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo tem interesse em buscar um centroavante e o nome do Marcelo Moreno agrada ao técnico Gustavo Quinteiros, que é o comandante do Colo-Colo. Ele até falou sobre isso na última entrevista coletiva, que tem a esperança de ter o centroavante Marcelo Moreno. A proposta vai ser repassada ao Cruzeiro, tem uma multa caso a negociação ela avance, mas tem também o desejo do Cruzeiro, não liberar o atleta neste momento. O Marcelo tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022, voltou a ser titular, maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, está sendo importante neste momento, salários sendo colocados em dia, então a expectativa do Cruzeiro é de que o Marcelo Moreno vá ficar na Toca da Raposa 2. Repito, a proposta oficial ainda não está com o Cruzeiro, mas será repassada pelo staff do atacante. E apurando também que o Marcelo Moreno não tem desejo neste momento de deixar o Cruzeiro, então deve ficar por isso, mas vamos aguardar, por se tratar de uma proposta e um desejo grande do Colo-Colo de ter o centroavante, repito, do técnico Quinteiros. As coisas estão em negociação, principalmente pelo fato do staff já ter recebido esta proposta. Hoje acho pouco provável que o Marcelo Moreno vá deixar a Toca da Raposa 2, mas vamos aguardar os próximos passos, os próximos capítulos, e quando a proposta chegar ao Cruzeiro, o Cruzeiro deve obviamente negar, até porque não pode inscrever mais jogador neste momento por causa da punição na FIFA. Então, se fica sem o Marcelo Moreno na atual situação, o Cruzeiro que já perdeu o Bissoli, que voltou para o Atlético Paranaense, tem apenas o Thiago, tem o Zé Eduardo, mas isso vai demorar um tempo ainda, então por isso a proposta deve ser recusada e o Marcelo Moreno continuar na Toca da Raposa 2. E o Mineirão resolveu pedir uma folga, rapaziada. A folga deixará o Mineirão com 12 dias de descanso para a recuperação do gramado, que todo mundo estava sabendo, estava horrível, principalmente nos 2 gols. Então o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Vitória nessa quarta-feira, pela 17ª rodada da Série B, vai ser transferido para a Independência. O Cruzeiro deve voltar ao Mineirão no dia 20 contra a equipe do Confiança, na primeira rodada do retorno da Série B. E o local da recepção da torcida com os jogadores também mudou. Continua sendo mesmo dia, mesmo horário, porém será no Independência, palco do jogo do Cruzeiro contra a equipe do Vitória. E seja onde for, o triunfo contra o Vitória é importante demais, rapaziada. Eu não gosto muito de Independência, mas é o melhor que tem, depois do Mineirão. Então, simbora, vamos ganhar esse jogo. O Cruzeiro de hoje pode ser o nosso time amanhã. Tem algum clube no Brasil hoje, ou alguns clubes no Brasil hoje, que precisam abrir o olho para não virar um novo Cruzeiro? Muita gente tem essa dúvida. Cara, a gente tem níveis de crise que são um pouco diferentes, mas tem muita gente em crise. Então, assim, lá embaixo, no térreo, você tem, não sei nem se térreo, talvez seja muito subsolo, mas você tem o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco.
Eu acho até que o Vasco está um pouco menos pior do que os outros dois, mas é bem pouco. Os três estão muito complicados. Porque caíram, porque perderam receita, porque tem muita dívida, porque são bagunçados internamente, porque são politicamente conturbados. Esses três estão muito mal. Na primeira divisão, a gente tem alguns clubes que entraram em enrascadas por má administração, por gastar mais do que podia, por contratar muito jogador. Corinthians assim, tem uma piora nessa última gestão do André Sanches que é absurda. É um clube que disparou, assim, a dívida tá batendo 1 bilhão e quando você coloca o estádio na conta vai para 1,5 bilhão, pelo menos, embora as contas do estádio não sejam transparentes. Então, tá muito mal e como o Rodolfo falou, contando para o lado certo agora, continua contratando. Não dá para entender, não dá para interpretar. Claro, eu espero sempre os documentos financeiros para fazer a crítica com mais base, mas olhando assim superficialmente, não dá para entender se a pegada dessa administração do Duílio Monteiro Alves é de consertar o que foi feito, que ele fez também, porque ele era o diretor de futebol, ou se é continuar nessa linha de não, vamos contratando, porque a torcida cobra, o Corinthians é muito grande, tem que... Não sei. O São Paulo, que era um clube referência, está muito complicado também. Um pouco menos que o Corinthians, mas está muito complicado. Internacional também. O Inter e o São Paulo parecem muito, porque são clubes que eram referências, ganharam muito título, criaram muita expectativa no torcedor, se acostumaram a vender bem jogador, e aí com isso se acostumaram também a comprar, gastar muito na compra de direitos, né? Porque o Vasco, o Botafogo, esses clubes não contratam mais comprando jogador, né? Eles vão no jogador que está livre, tá o veterano, tira da aposentadoria, pega por empréstimo, é sempre assim, vai se arranjando para montar um elenco. São Paulo e Inter não, os dois compram direitos, assim como o Corinthians. E ambos estão em crises muito ruins. Assim. Até escrevendo a série de finanças, eu me senti repetitivo, porque eu escrevi ali 2 ou 1 texto por dia, e aí eu escrevi, olha, o Inter está passando pela pior crise da sua história. O São Paulo está passando pela pior crise da sua história. O Santos tá todos, eu vi essas questões. Aí você fala, porra, acho que eu estou fazendo mal o meu trabalho, porque eu não estou conseguindo nem trocar os termos. Mas, bom, como o torcedor cobra muito de ter imparcialidade, isonomia, tratar todo mundo igual, quando era claramente a pior situação da história, eu contei. Isso é pelo menos esses 3. São Paulo, Inter e o Santos. O Santos numa proporção menor de dívida, mas também com uma proporção menor de receita, porque tem menos torcida, então tem menos faturamento. Mas também está numa crise muito, muito severa. É difícil, cara. Eu fico até espantado assim de como esse não é um assunto mais frequente nas mesas redondas, na imprensa como um todo. Como é que as pessoas não estão desesperadas, cara? Porque não é mais uma questão assim de olha só, se não mexer, vai piorar daqui a 2, 3 anos. Não, é agora, é hoje. Já foi feito ontem, anteontem, e tá tudo destruído, cara. Você tem 3 clubes absolutamente tradicionais na Série B que não conseguem voltar. Era pra ter desespero, entendeu? Não tô dizendo que tinha que ter perdão de dívida, não é nada disso. Eu só acho que o assunto tinha que estar mais em pauta nas discussões esportivas, de rede social, assim, e tratar com seriedade.